Esta é, sem dúvida, uma das maiores obras encontradas no Novo Testamento. Marcos capítulo 5 fala de um resgate. E é interessante alguns pontos que eu quero destacar aqui. Vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. O verso 18 está escrito assim, E entrando ele no barco, rogara-lhe o que fora endemoniado. Preste bem atenção nesta palavra, endemoniado. Que deixasse estar com ele. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas. Observa outra coisa. Quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas o Senhor lhe fizera e como teve misericórdia dele. Gente, este texto bíblico, Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadara, não é um texto qualquer. Esta passagem, ela não é comum. É um dos mais poderosos atos de resgate do Senhor Jesus. Este homem, ele foi abandonado pela sociedade. Ele foi rejeitado por todas as pessoas, até que no início eles tentaram ajudá-lo. A Bíblia diz que com cadeias, com prisões, tentaram prendê-lo. As cadeias foram feitas por ele em pedaços, as algemas em migalhas. Por quê, pastor? Porque ele tinha uma força sobre-humana. O gadareno, como era chamado, ele era uma ameaça àquela região. Andar à noite? Nada. Ninguém andava à noite ali. Todas as pessoas sabiam que havia um lunático, um homem perigoso naquela região. Ninguém ousava andar à noite, às vezes até de dia, porque a Bíblia diz que durante o dia e a noite ele andava aos berros e se ferindo com pedras. Uma coisa interessante que eu quero destacar aqui. Eles tentaram resolver com ferramentas materiais ou humanas o que só se resolve espiritualmente. Observa o que a Bíblia diz. E eles o prenderam, mas ele se soltou. Eles o amarraram, mas ele se soltou. As algemas, completamente despedaçado. Ele tinha força sobre-humana, afinal ele tinha 6.000 demônios. Seres perigosíssimos estavam vivendo no corpo daquele homem. Primeira lição: não se deve resolver uma questão espiritual com uma ação material. Não vai resolver, gente. Eles tentaram, mas não resolveu. A Bíblia fala que só Jesus resolveu a situação desse homem. Talvez a própria sociedade já o tenha desprezado, a família o tenha desprezado. Eles tentaram, mas não resolveu. Quando o Senhor Jesus chegou na região de Gadara, que esse endemoniado sentiu a presença de Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que os espíritos o agitaram, levaram até Jesus, prostraram-se diante dele. Olha a diferença. Olha como resolve uma questão espiritual de possessão, de bruxaria, de enfermidades promovidas por espíritos imundos. Não adianta combater o espiritual com o natural. O espiritual se combate com o espiritual. E o natural com o natural. E o material com o material. E assim vai. Quando Jesus chegou carregado de autoridade, chegou para o endemoniado e disse
ao espírito imundo: sai desse homem. E o espírito imundo saiu do homem, e o homem que era possesso ficou completamente curado. Jesus o libertou de maneira instantânea e completa. Sabe quando este homem aqui ainda foi possesso por espírito imundo? Nunca mais. Ele estava completamente liberto e o Senhor Jesus disse: agora você está livre. Vá para a sua casa, vá para a sua família, volte para os teus parentes e quando você for, vá dizendo quanto Deus teve misericórdia de ti e quão grandes coisas Ele te fez. Porque, convenhamos, sejamos sinceros, isto aqui foi uma obra grande, gente. Então, quando a sociedade não resolve, quando os programas sociais não resolvem, quando as ações humanas não resolvem, chamem por Jesus de Nazaré, porque Ele resolve. Deus te abençoe.